Mauê! Olá! Vamos! Bem-vindos ao Patramada Criminal, o podcast semanal. Das tias que são sempre cansadas e agora estão doentes. Sempre cansadas, agora doentes. Eu, inclusive, estou de atestado. Não vou voltar a Nossa, trabalhar na segunda. a médica me deu um atestado de 1 semana, mas eu não vou pegar, porque eu preciso começar a trabalhar. Você precisa começar a trabalhar. Não, Gente, desculpem os pigarros, eu não vou cortar todos, porque eu vou editar amanhã ainda, e eu tenho preguiça. Vai não, ter gente, tosse. vai ter muita tosse nesse episódio, porque eu e a Renata, a gente passou uma semana juntas. Pela primeira vez, foi a nossa lua de mel. Fui na sala de mel, foi E lindo. foi lindo. E daí, só que o que aconteceu, gente? A gente se empolgou, a gente achou que a gente tinha 20 anos, a gente saiu toda noite, a gente bebeu, a gente pegou chuva, a gente deve estar com a imunidade a 10%. Agora a gente não só perdeu a serotonina, como a imunidade A também. imunidade também já se foi. Então, as duas voltaram das férias como doentes. Eu com uma gripe, ela com pneumonia, e as duas Yay! continuam deprimidas. Sim! A depressão nunca acaba! Ê! Ai, gente. Mas estamos aqui firmes e fortes e gravando conteúdo, porque afinal de contas, esse é o trabalho mais importante que a gente faz. Sim, que é o E trabalho não que é a gente só gosta. e não é só porque a gente odeia os outros trabalhos que a gente faz, é porque vocês fazem tudo valer a pena. Sim, a gente gosta muito de vocês, foi muito legal a gente poder ver tipo, a galera reagindo a gente juntas, a galera reagindo às coisas que a gente postou daqui. Foi muito legal mesmo, gente. Obrigada pelo apoio de verdade, obrigada por todas as mensagens de carinho, por tudo que vocês fazem pela gente. E obrigada por assistir a gente todos os domingos aqui no YouTube. Sim, Agora vamos de caso. vamos de caso. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. Gente, eu já quero dar um alerta de gatilho. Eu acho que o caso de hoje é o pior que eu já fiz pro YouTube. E vocês sabem que ultimamente eu tenho me superado. A Renata entrou numa onda que, tipo. Eu não sei o que tá acontecendo também, eu não sei de onde tá vindo, mas tem uns casos que quem curte True Crime sabe, quem curte muito, assim, bate o caso e você fala, mano, eu preciso fazer. Esses É. estão falando comigo, eu não sei Eu porquê. preciso falar desse caso. Eu preciso falar de alguém. Eu preciso falar com alguém sobre isso. Eu Então, não assim, posso digerir isso sozinha. eu não vou me revoltar sozinha, eu preciso que todo mundo se revolte junto comigo. Então, eu quero dar um alerta de gatilho que eu vou falar algumas coisas bem gráficas. Não é nada envolvendo abuso sexual, nem nada assim, mas são coisas que. Vai ser uma descrição pesada, tá, gente? Vai ter um gore aqui. Então, se você não tá num dia bom, se você não tá. Sabe aqueles dias que a gente precisa ver coisas menos piores, assim? Então, pula, assistir outro, que a gente. O que não falta é vídeo nesse canal, então. Ou se não, vai até, se você não tá afim de ver True Crime, vai ver um Matando Matheus a Grito, Sim, um Diva maravilhoso. Depressão, vai ver Drag Race, sabe? Umas coisas mais felizes. Saúde mental em primeiro lugar. Gente, por favor, se cuida. Não seja como a gente. Como sempre, gente, fontes aqui embaixo. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa de onde eu tirei o que eu tô falando, tá tudo aqui. Trabalhamos com fontes e com pesquisa. Se você não concorda, vai discutir com as fontes. Ok. Vamos lá. A gente vai receber várias dicas de chá caseiro nesse Nossa, por episódio, favor, pelo eu jeito. Por aceito, favor, sim. gente. Já tomei alho e limão, vai mandando esse chá caseiro aí pra Me cuidar da recomendaram tosse. própolis, mas aqui não sabem nem o que é. Eu fui pra Própolis farmácia. a gente não tem aqui, né? Mas gengibre, mel, alho, limão, essas coisas tudo são muito boas. Sim. A gente sabe. Manda sua receita aqui. Vamos. Gente, então, vamos lá. Esse caso é recente, ele aconteceu dia 3 de janeiro desse ano. O que aconteceu? No dia 3 de janeiro de 2022, a Sheila Fletcher, esposa do Clay Fletcher, uma família tradicional cristã da cidade de Slaughter, em Louisiana, sim, Slaughter. Péssimo nome. Pois é. Ela liga pro 911 dizendo que a Lacey Fletcher, a filha dela de 36 anos, parou de respirar. A polícia entra
Ela falou: "Minha filha", ela conta, né, basicamente, que ela e o marido estavam viajando por conta da virada do ano, a filha ficou em casa e quando ela volta, a filha estava morta no sofá. Ok. E aí a polícia é chamada. E aí começa o barato a ficar louco, gente. Só pra vocês terem uma ideia, Slaughter é uma cidade, eu fui até pesquisar a cidade, no censo do ano 2000 tinha 1.000 habitantes. Agora, no último censo de 2010, tinha 900. É uma cidade bem pequenininha que tá Hum. encolhendo. E aquela cidade, sabe, que se você vai na farmácia comprar um teste de gravidez, todo mundo tá sabendo no dia seguinte? Ai, gente. Que... Esse é o tipo de cidade. E aí, por que, que o barato começa a ficar louco? Porque é, no início, a polícia, quando eles ligam pro 91, eles estranham um pouco. Tem que ir a polícia para declarar o óbito e vai um legista, né? Uhum. Eu vou até pegar o nome do legista. O nome do legista é Evel Bickman. Uhum. E o legista, hoje em dia, nos Estados Unidos, ele já entra com uma GoPro, uma câmera, para filmar a cena, para não ter risco de perder nada, né? E o legista entra, ele fala que ele vê primeiro uma casa perfeitamente limpa, muito bem limpa, inclusive. Ele fala que ele reparou na nos lençóis, tipo, sabe roupa recém-saída da secadora? Bem dobradinha, assim, passada, Quentinha, gostosa. quentinha, assim, toda a roupa de cama dobrada num canto da sala, como se, não sei, como se alguém tivesse parado no meio do caminho e visto a menina morta. E, assim, do lado Eles não dessa roupa. acabaram de chegar de férias, ver ela Pois é, morta? Quem que tá pois é. lavando roupa dentro dessa casa? Ou ela E aí. lavou roupa, deitou no sofá e falou: Ah, Jazi. Hã. calma. Eu já tô Do puta. lado, do lado dessa roupa dobrada, eles veem um sofá de couro marrom. E a imagem que eles veem nesse sofá, o Evel Bickman fala que ele tem 30 anos de profissão e que depois dele ver isso, ele ficou uma semana sem conseguir parar de chorar e sem conseguir comer. Ele teve que tirar uma licença do trabalho. E o que ele Que viu que gerou essa reação nele? A Lacey, ela estava afundada no sofá, a parte do sofá que ela estava sentada não tinha mais forro. Ela estava dentro do sofá. Ela estava extremamente magra, ela estava pesando 40 quilos, com 36 anos. Ela estava com a boca aberta e olhando para cima, como se ela estivesse tentando se desafogar de dentro do sofá. Tinham fezes e urina em todo o rosto, cabelo e dentro das orelhas dela. no rosto. Vai piorar. A parte de. Aí, o que eles têm que fazer? Você tem que descobrir do que ela morreu. Quando eles vão mexer o corpo para tentar entender o que tá acontecendo ali, porque é uma situação totalmente grotesca. Você imagina uma casa perfeitamente normal, limpa com esse sofá no meio da sala, o sofá com essa cena e o cheiro. E quando eles vão mover o corpo para entender o que aconteceu ali, eles percebem que parte da pele das pernas dela já tá fundida com o sofá. Fundida com o sofá. Tem Quanto te partes das nádegas e das costas delas que estão tão pretas que é impossível para qualquer pessoa identificar o que ela tá olhando. Além de tudo, né, em alguns trechos, principalmente na parte das nádegas, em que os ossos encostam, sabe? hum, Ela não tinha mais carne, era direto o osso e os excrementos e a urina, tudo junto no sofá. quanto tempo fazia que ela estava ali? 12 anos sem se mexer no sofá. 12 Follow-up anos. question: como? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque pensa nessa cena toda. Embaixo, quando você. Depois que eles moveram o sofá, a parte de baixo do chão da casa já estava cedendo por conta do peso dos excrementos. 12 anos de excremento. E urina. Por que, que o sofá derreteu? Porque ela estava há 12 anos sentada na mesma posição, sem levantar, fazendo as necessidades no sofá. Gente, o cheiro. 12 anos. Ela não se mexia, tipo, ninguém virava ela. Ela era o quê? Ela era paraplégica? Qual que era o... Não. E é isso, por isso que esse caso é tão bizarro.
Primeiro, qual que foi a causa da morte que o legista deu? Grave negligência médica, que levou a desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade, formação de úlcera aguda e osteomielite, que é infecção óssea, que finalmente levou a sepse. Como se não bastasse tudo isso, ela ainda testou positivo para Covid. Mas não foi o Covid que matou ela, foi a infecção, o corpo dela. O fato das fezes e do sofá estarem fundidos no corpo dela fez com que ela virasse basicamente uma grande infecção. No Sim, o estômago. Covid não tava nem fazendo cócegas ali, né? Porque, mano, como é que você. Eu não sei nem o que pensar. Tipo, como é que você fica 12 anos na mesma posição? Porque pra estar fundido no sofá, você tem que estar na mesma posição. Ela tava amarrada? Não. E ela morava com os pais. Os 3 estavam na mesma casa, os 3 moravam juntos. Ela sempre morou com os pais. O pai e a mãe viviam a vida normalmente naquela casa. Ao que tudo indica, pela autópsia, ela não era mexida há 12 anos. Ela. E aí a gente tem que tentar entender como que a gente chega nesse ponto, né? Porque ela não tinha nenhum problema de mobilidade. Qual que era o lance dela, né? Assim, a Lacey, ela era, até os 13, 14 anos, ela era uma criança e pré-adolescente perfeitamente normal. Ela frequentava a escola, uma escola particular, ela tinha amigos, ela jogava no time de vôlei da escola, ela adorava música country, ela adorava desenho da Disney. Os pais dela, que eu falei, esses cidadãos de bem, os pilares da comunidade, sabe? O pai, o Clay, ele trabalhava numa ONG norte-americana que o objetivo é sempre lembrar as pessoas dos sacrifícios feitos na Guerra Civil. Achei meio paia, mas quem sou eu para julgar? E a Sheila, ela é escrituária em Louisiana. E depois, mais recentemente, ela foi promovida para assistente de promotor numa cidade próxima. Nunca lá em Slaughter, né, que é minúsculo. Então, assim, casal de bem, com dinheiro. De bem, sempre, gente, contém ironia, tá? Mas aí, com 14 anos, os amigos, inclusive, da Lacey, falam que eles começaram a perceber algumas mudanças, mas eram mudanças bem suaves, assim. O que eles falam foi que a galera começou a meio que crescer. Sabe que quando você vira adolescente, de repente você começa a se interessar por boy band, por ser fashion, você quer mostrar que você cresceu, você quer ir pra balada. E a Lacey foi ficando. A única coisa que eles falam que perceberam era que a Lacey era um pouco infantilizada em comparação com as amigas. Então, por mais que as amigas começassem a se interessar por outras coisas, a Lacey ainda queria ficar assistindo desenho da Disney. Na dela. Na dela. E até aí, tudo certo. Quem nunca? Eu fui assim Sim. também. E aí, os Eu vi pais... Chiquititas com 13 anos. Com 13? Natália? Eu assistia com 6 anos, mas tudo bem, não julgo. Você é mais nova do que eu, né, amada? Ah, é verdade, é verdade. Tá bom. Mas eu com 13 anos eu via Chaves, Chiquitita e a Usurpadora. Não, mas Chaves a Usurpadora até hoje, eu tinha 20 anos, tava assistindo. A Usurpadora é maravilhoso. Mora no meu coração. Mas era minha e Disney Cruise. Desculpa. Mas voltando. Não, assim, ela era... A única diferença que as pessoas percebiam é que ela começou a meio que se sentir pra trás e isso impactou algumas das relações sociais dela. E aí, ela foi levada ao médico quando ela tinha entre 14 e 16 anos, e a família dela decidiu que ela ia ser homeschooled, que ela ia parar de frequentar o ensino, que ela não ia para o ensino médio, ela seria educada em casa. O quê? Mas o único diagnóstico que ela teve foi autismo leve. Na época, eles falaram, inclusive, que é Asperger. E eu fiquei tão intrigada com esse caso que, gente, eu fui perguntar pra minha mãe. Minha mãe, ela é doutora em psicopedagogia pela Unicamp. E ela hoje tem uma clínica que ela atende criança com dificuldade de aprendizagem, inclusive autismo. Ela tem bastante cliente com autismo. E eu fui perguntar, eu queria que ela me Provavelmente vai ter alguém na internet falando que sua mãe não sabe de nada, mas tudo bem. Sempre tem, mas assim, se quem quiser, eu vou pôr o link do Lattes dela aqui. Porque eu fiquei tão, assim, inconformada que eu fui perguntar. Eu expliquei o caso, resumi, pra ela não chocar ela muito, né? E aí ela falou assim, primeiro. Quanto ao caso de Asperger, ter Asperger ou ser TEA, TEA, transtorno do espectro autista, não é um motivo para deixar a pessoa travada em casa. Mas sempre tem as comorbidades, que no caso seria transtorno maior de ansiedade ou fobia social. E aí ela pediu para eu explicar um pouco melhor, eu expliquei, por exemplo, não tem nada que indica que ela foi amarrada.
Em nenhum momento, nada no corpo dela. Ela não estava amarrada, ela não foi restringida. E aí minha mãe viu o caso, ela perguntou, nossa, mas por que estão falando que essa menina é Asperger? E aí ela me mandou um áudio que eu vou colocar aqui pra vocês, que é bem breve, mas explica um pouco melhor, eu acho. Oi, Rê. Ou então o diagnóstico estava errado, sabe? Porque hoje em dia não se fala mais em Asperger, né? Então, hoje em dia não se fala mais em Asperger, é tudo dentro do TEA, né? Pelo DSM-5 e tem o DSM-5 já com correções lá. Então, porque o Asperger hoje seria um TEA bem leve, né? E aí o TEA leve, ele não tem tudo isso de comorbidade, né? E a criança não se mexer, né? A adolescente não se mexer, fazer as necessidades no sofá, coisa assim, é porque ela estava com algum problema para andar, para se locomover, coisa assim, né? Talvez algum problema motor também, né? Porque e aí seria um autismo severo, né? É um autismo que a criança não tem. Por que que é severo? Porque aí não realmente não aprende a controlar os esfíncteres, né? Não, então faz cocô, faz xixi na própria roupa. Mas alguma coisa aí aconteceu que não é só o autismo, sabe? Não é Asperger, né? Seria alguma coisa muito mais severa. Teve um... Então, e a gente sabe que não é uma coisa mais severa em relação ao espectro do autismo, porque ela frequentou a escola e ela era completamente móvel. E ela tinha o controle dos esfíncteres, sabe? Ela sabia. móvel, ela conseguia se controlar, ela era socializada, ela Sim, foi. Ela cresceu como uma criança completamente normal. Então, de você ir pra, entre aspas, normal, né? Entre aspas, como todas as outras crianças, pra autismo severo, que você não se locomove, não. Porque até onde eu sei, autismo não é um caso degenerativo, que você vai. não, minha mãe Não falou vai depois tendo exatamente isso. isso, que o autismo é diferente de outras doenças, como por exemplo a esquizofrenia. A esquizofrenia você pode, a doença vai piorando, o estado mental da pessoa vai se deteriorando. O Hum, autismo, ele não é assim, ele não funciona da mesma forma. O que pode acontecer é algum fator externo, um trauma, te deixar com alguma comorbidade, mas isso hum, não seria causado pelo autismo, e sim pelo trauma externo, porque hoje a gente pensa muito mais no autismo como você ser neurotípico e neuroatípico, né? isso. Tem muita gente que tá no espectro, né, no TEA, como a minha mãe fala, né, que, gente, tem uma vida perfeitamente normal e explica, tem influencer no Instagram que fala que Uhum. assim, tem de tudo, assim, em termos de espectro, né, tem gente que leva uma vida totalmente normal, gente que enfrenta mais desafios, mas estar no espectro por si só não é motivo para isso acontecer, basicamente. Uhum. E aí, ela foi diagnosticada entre os 14 e os 16 anos. E por que eu tô falando entre os 14 e os 16 anos? Porque desde os 16 anos foi a última vez em que ela passou no médico na vida dela. Ela nunca mais passou no médico. 20 anos sem passar no médico. Sendo que você tem uma condição, que você não é uma pessoa neurotípica. E que E que você você não aparentemente levanta. tá muito pior. Sim. A última vez que ela foi vista viva, foi, e bem, assim, fora de casa, foi quando ela tinha 21 anos. Uhum. Um vizinho que chama o Robert, foi o nome que ele deu só. Ele falou que ele passou pela casa e ele viu ela em frente de casa fazendo exercício com pesos. Isso com 21. Uhum. E ele falou que ele não viu nada de anormal porque ela estava magra, mas ela sempre foi bem magrinha. E ela estava Uhum. se exercitando em casa. Ele falou que ela estava com os pezinhos pequenos fazendo os exercícios no jardim. Ok. E ele falou que ele não falou com ela só porque agora tem esse peso na comunidade, então tá todo mundo querendo saber como que ninguém da cidade percebeu. Que ela simplesmente desapareceu, né? E aí eles falam um pouco disso. Ele falou: naquela ocasião eu não falei nada porque pra mim tava tudo bem. Quando, tipo, isso aconteceu há 15 anos, 16 anos atrás, que ela tinha 21 anos, ela morreu com 36, foi há 15 anos Uhum. atrás. Ela tava se mexendo, tava bem, sempre foi magrinha, tudo certo. Uhum. E, gente, vamos lembrar que é uma cidade que tá morrendo. É uma cidade que tinha 1.000 pessoas em 2000 e agora tem 900. Uhum. Pra eles, pra comunidade, é normal todo mundo ir embora. O que acontece é que a exceção é se você fica.
Porque é uma cidade de 900 pessoas que chama Slaughter no meio da Louisiana. A galera vai para outros lugares. A própria família da Lacey não trabalhava lá. Então as relações sociais deles eram até com pessoas de cidades próximas. Aí em 2017, o Robert, de novo, ele encontrou o Clay na porta de casa e ele perguntou pra ele, ela estava casada, ou tinha feito faculdade, feito carreira em outro lugar. Pra ele, ela tinha saído embora. E aí ele perguntou pro Clay: e a Lacey, como é que ela tá? Ela casou? Ela tá morando fora? O que ela faz, né? A resposta do Clay foi: não, ela mora aqui ainda. E mudou de assunto. Ela mora aqui e tá tudo bem. Não precisa, sem mais perguntas. Sim. Gente, depois disso, depois da vez que ele viu ela com os pesos, ela nunca mais foi vista. Inclusive, o último ano, se você olhar as redes sociais dos Fletcher, a última foto que a Sheila posta com a Lacey é de 2011. Eu fico imaginando, pelos pais que eu conheço, minha mãe, tipo, a nossa mãe adora postar foto nossa, né? Tipo, olha minha filha com a gente. Alguns conhecidos da Sheila, depois que ela foi promovida, né, pra assistente do promotor, nem sabiam que o casal tinha filhos. Ela simplesmente não falava dos filhos dela. Era da filha única dela. Da filha única dela. Ela não falava, fazia... Agora, gente, esse caso tá em andamento, tá? Só pra vocês saberem. O que acontece agora é que agora a família tá sendo questionada. Porque, assim, a galera em volta não saber... Beleza, mas e o resto da família? Vô, tio, tia, primo? 20 anos que a menina não aparece em lugar nenhum. E você via... E o que me deixa mais irritada é que você vê as redes sociais, os dois, a gente vai colocar foto deles aqui, eles saíam pra todo lugar. Eles estavam sempre no rolê, eles estavam sempre em E jantar. largavam a menina sozinha no sofá. O que a polícia, tipo, percebeu foi que ela morreu por quê? Porque a família dela saiu pra viajar, passou a semana fora, e ela ficou em casa, no sofá, sem comida, sem água, sem nada. Ela tava com pedaços, as fezes no rosto dela e no cabelo e tal, foi porque ela ficou tão desesperada de fome que ela tentou comer o sofá. Mesmo o sofá estando sujo de fezes de 20 anos. Ela tava tão desesperada de fome que ela tentou comer o sofá. Enquanto os pais dela estavam vivendo a best life deles, viajando os Estados Unidos para comemorar o Ano Novo. Pelo que tudo indica, tá? Não era a primeira vez que os pais faziam isso, porque tem foto deles viajando o mundo inteiro. Mas o que aconteceu é que eu acho que como ela já estava com um estado avançado de sepsis e com Covid, dessa vez foi demais. Mas assim, você imagina... Eu não sei, é uma coisa que, de verdade, gente, pra mim é muito difícil visualizar como você passa todo dia pela sua casa, perfeitamente limpa, imaculada. Pela sua filha. E a sua filha tá há 20 anos sem se mexer, sentada num sofá em que ela defeca e urina nela mesma, e você não faz nada, e você não leva no médico, sabe? É uma coisa que assim... Filha, eu teria dificuldade de fazer isso com uma pessoa que eu odeio. Exato. Eu teria dificuldade de fazer isso, tipo... E quando eu falo com uma pessoa que eu odeio, eu teria dificuldade de pegar o pior criminoso, a pessoa que eu mais... Sabe? O pior criminoso da face da Terra e passar todo dia por ele, vendo ele se deteriorar e cagar e mijar nele mesmo e não... Eu teria dificuldade de não prestar ajuda pra essa pessoa, porque é um ser humano. É um ser humano. Por pior que essa pessoa seja, se ela tem que estar na cadeia, se ela tem que... Não interessa, é um ser humano. Como que você passa por um ser humano todo santo dia nessa situação e você não faz nada? E é a sua filha. É seu sangue, é seu bebê que você pariu, que você segurou, que você amamentou. Como que você faz isso? Sabe o que eles falam? Que eles não entenderam o que eles fizeram de errado porque ela nunca reclamou. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. É claro que ela nunca reclamou. Ela não tinha nem força pra... Como que você não sabe o que você faz de errado se tem um ser humano dentro da sua casa se decompondo o que acontece sob a sua supervisão? E aí você pensa, o que acontece quando você deixa coisas apodrecendo num ambiente úmido? Ela estava sendo comida por insetos por dentro. Os insetos da... E a família fala, não, mas ela não reclamava. Ela não... E perguntaram, como você não leva essa menina no médico por 20 anos? A resposta foi, porque ela nunca reclamou de dor. Pra ela tá tudo bem, ela tá bem. Ela tava bem. Como que alguém tá bem se você tá se cagando e se mijando? Como que essa menina comia? Quem que dava na boca dela a comida?
Ela tava com Você, desnutrição crônica, então ela muito provavelmente alguém devia alimentar pouquíssima ela comida. e pouquíssimas vezes. Ah, é um detalhe interessante. Quando perguntam pra família, mas vocês não perceberam nada? Ah, ela tava comendo um pouco menos nos últimos dias. Provavelmente porque ela pegou Covid, além de tudo. Mas assim, ela pesava 40 quilos no final, com 36 anos. Isso não é tá comendo um pouco menos. E você tá comendo um pouco menos por semanas, meses. Na frente do sofá podre, tinha uma mesinha preta, cheia de frascos de loção de bebê, talco, lenços umedecidos, spray nasal, uma caixa com uma tampa, que tinha uma foto de uma criança X, e outros itens que era. Não só indica que ela poderia ter sido limpa, mas eu acho que era o que eles usavam pra evitar o cheiro dela. Porque a casa tava com um cheiro de podridão, de 12, de 12 anos de dejetos sendo. Normalmente, gente, nesses casos, os pais são acusados de assassinato culposo, né? Que seria o manslaughter, morte por negligência. Mas o legista, ele ficou tão mexido e ele ficou tão revoltado que ele chegou para conversar com o DA, que chama Dáquila, e eles decidiram que eles querem acusar os dois de assassinato de segundo grau. É. E aí, o que aconteceu? Eu acho que isso foi premeditação, porque se você tá 12 anos in the making, é premeditado. Você sabe que aquela pessoa vai morrer, você sabe que aquilo vai acontecer, é o que eu quis dizer. E, gente... E aí, Aí o legista fala: os Fletcher submeteram Lacey a isso por 20 anos. Eles precisam servir pelo menos o mesmo tempo. Claro! E aí, o que eles fizeram? Em maio desse ano, em maio de 2022, o District Attorney, né, ele convocou um júri composto por 12 membros da comunidade. E a ideia desse júri seria avaliar se eles poderiam trocar, nesse caso, extraordinariamente, a sentença, a acusação de homicídio culposo para assassinato de segundo grau. Em decorrência, gente, as fotos, eu não vi as fotos. E as fotos são tão medonhas que essas fotos realmente não estão disponíveis online. Não existe. Essas fotos não foram enviadas pra ninguém. Eu achei a foto do sofá enquanto você tava falando. Eu Mas te só do mandei. sofá. Ah, do sofá? Ah, não Tá no vi você Face. mandar. As fotos são tão horríveis que não só não tem na internet, como teve que ter médicos de plantão no tribunal para atender os jurados que estavam passando mal de ver a filmagem do médico e as fotos do caso. O que aconteceu, né? O júri decidiu que sim, que eles vão ser julgados por assassinato em segundo grau. Eles foram presos logo depois da decisão do júri, mas eles foram liberados da prisão sob fiança de $300 mil para cada um. Eles saíram no mesmo dia da prisão. Ou seja, nunca foi por falta de dinheiro, nunca foi por falta de recurso. Ela poderia, se ela tivesse o que quer que fosse, ela poderia ter sido enviada para uma clínica. Eles ainda não foram julgados, tá, gente? Como eu falei, esse caso é super recente. O advogado dele está tentando ao máximo adiar o julgamento. Pra mim, ele vai tentar alegar que os dois são velhos e que merecem, tipo, ficar em prisão domiciliar, condicional, vai tentar negociar. Merecem ficar no sofá. Pois é. E aí, minha opinião, tá, gente? Ninguém tá falando sobre porque o julgamento ainda não aconteceu. Não tem data marcada ainda, mas parece que vai ser maio de 2023. Se nada mudar, né? Minha opinião, algo aconteceu com ela, que a família não quis falar o que foi, que eles preferiram não levar ela no médico pra ela não falar, porque como ela era infantilizada, ela ia ter muito filtro. Penso que pode ter sido algum abuso, provavelmente de teor sexual, dentro de casa. Que, para mantê-la quieta, eles decidiram mantê-la em casa. Porque Sim, eu não ela- consigo pensar de explicação. Ela não foi pra uma escola especial, ela não foi pra uma escola, ela não foi pra alguma clínica, ela não foi pra nenhum tratamento, ela foi, não, a gente vai te educar em casa. O que ela provavelmente nunca recebeu nenhum tipo de educação em casa. Ela foi deixada pra apodrecer em vida por conta de algo que fizeram com ela. É isso que gente, não tem nenhuma. Não Eu tô tem. falando isso com base em assim. Outra coisa que é importante reforçar: o pai dela não chorou
A polícia entrou, o pai dela tava sentado na mesa como se nada tivesse acontecido. A mãe deu uma soluçadinha, mas tipo... E por que os pais chamaram o 911, né? Sendo que quase ninguém sabia nem que ela existia, a Lacey. Porque o Robert, o vizinho, passou e viu a Lacey no sofá, na janela. E gritou, pelo amor de Deus, o que aconteceu com essa menina? Alguém tem que chamar a polícia. E aí eles acharam melhor chamar o 911. É fato que o vizinho viu, e é fato que eles chamaram depois. Se eles chamaram a polícia porque o vizinho viu ou não, eu não posso afirmar, mas provavelmente, porque... E agora, por conta de todos esses fatores e da família ter condições financeiras, mano, ela trabalhava como assistente do prosecutor, sabe? Da promotoria. Da promotoria. Ela tinha informação, ela trabalhou na polícia. Não foi por falta de conhecimento, não foi por não saber consequência, não foi por falta de grana. É igual a família Turpin. Não é uma... Não é a questão de ser gente pobre, tadinhos. E mesmo que fosse, gente, como é que você, um ser humano, uma pessoa que vive, uma pessoa que viaja, uma pessoa que sai de casa, uma pessoa que é normal, vê um ser humano apodrecendo no sofá, fazendo as necessidades no sofá, e limpar o resto da casa como não se nada tivesse comendo, acontecendo. e segue com a sua vida e, tá cheirando agora. Eu não vou dar banho na minha filha. Eu não vou levar ela pro médico. Eu não vou tratar, eu não vou dar comida pra ela. Não, eu vou passar um air freshener aqui, um bom ar, uns lencinhos umedecidos pela superfície e ela que se... 12 anos, você vive a sua vida completamente normal, como se a sua filha que você gerou, que você pariu, que você amamentou, que você segurou, que você protegeu, não tivesse apodrecendo no sofá, apodrecendo, sendo comida por insetos no sofá da sua sala. E o seu argumento é, mas ela nunca reclamou. Eu acho que aí é uma coisa que eu tava refletindo sobre isso, obviamente, porque eu fiquei bem mexida com esse caso. Muitas vezes a gente fala muito, quando a gente fala em abuso, a gente associa diretamente à agressão, mas também é possível você ser muito agressivo pela negligência. A negligência fala. A ausência de ação também pode ser uma agressão. Exato. Minha mãe sempre fala, inação é uma ação. É uma escolha. Sim. Não agir é uma escolha e é uma ação. Sim. Então, por enquanto a gente tá aí, tá, gente? A gente vai acompanhar o caso. Se sair alguma coisa, como tá em julgamento ainda, muita coisa vai ser liberada só depois. Pra mim, assim, de verdade, de novo, só a minha opinião, pra mim aconteceu alguma coisa na casa dela, que a família teve que optar entre esconder pra manter a fachada de boa família cristã. E eles absolutamente iam enterrar ela no quintal se o vizinho não tivesse visto. É mais um caso de vamos sacrificar uma pessoa que passou por um trauma pra proteger uma falsa moralidade. Então, fica a reflexão, gente. E vamos de Rivotril. E vamos de Rivotril. Xarope pra tosse e Rivotril. Gente, se você gostou, assim, não do caso, mas da maneira como a gente conta a história, se quiser se inscrever, compartilhar, comentar, fala o que você achou, se tem algum caso pra recomendar, coloca aí também. Por gentileza, deixa nos comentários. Se você gosta de True Crime, nós temos um podcast toda segunda-feira de manhã no Spotify, Deezer e todos os agregadores onde você encontra seus podcasts. E todos os domingos aqui no YouTube sai vídeo, lá pelas 11 da manhã. Então, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Nós somos o Patramada Criminal, um podcast que não é bolsominion. Yes. E a prova disso é que nós estamos trabalhando e não bloqueando a estrada e não dando tour no caminhão, na frente do caminhão, que nem uns loucos desvairados. Muito bem. A gente deixa shade. A gente deixa o crime, a shade e a tosse. Tem crime, tem shade, tem pigarro. E tem tosse. E tchau, gente. Tchau.